Então a raiz do samsara, digamos até aqui, é a desestabilização da mente, a desestabilização do que a gente vai chamar dos 5 elementos, os 5 elementos sutis. Mas antes da gente falar mais sobre isso, como a gente começar a se livrar do samsara, como a gente começar a domar o samsara dentro de nós, eu tenho 2 exercícios para fazer com vocês rapidinho, pra gente ver tudo que está sendo dito aqui. Vocês não precisam acreditar em mim, a gente vai provar isso agora. Fechem os olhos comigo e vocês vão observar a sua mente, simplesmente. Observa como você tá ouvindo aqui esse meu vídeo e a sua mente já tá cheia de julgamentos. Não, porque eu não sei se isso que a menina falou é verdade, se não, se isso, se aquilo, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Veja esse diálogo mental que a sua mente, ela tá se movimentando nesse exato momento. Quantos pensamentos não passam pela sua cabeça a qualquer momento? Quantas emoções não se manifestam agora? Pode estar se sentindo desconfortável no que eu falei até aqui. Você pode estar achando, na verdade, sensacional. Meu Deus, como eu nunca tinha percebido isso antes. Tantos pensamentos, tantas emoções. Esses pensamentos e emoções que a gente observa quando a gente está fazendo esse exercício, essa é a raiz do samsara. Percebe como a sua mente não para? Por mais que você tente não pensar em nada, ainda assim a mente não para. Ainda assim os pensamentos vêm e vão a todo momento. Esperança e medo, como a gente fala. Pensamentos de julgamento. Ah, isso aqui eu gosto do que ela falou, isso aqui eu não gosto. Apego e aversão a todo momento. Essa é a base do samsara. Apego e aversão. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. As emoções que se manifestam, positivas e negativas, não importa como positivas sejam, elas ainda estão dentro desse domínio do samsara, principalmente, como eu falei aqui, quando elas se manifestam a partir de uma condição externa, a partir de uma coisa que a gente escutou, a partir de alguma situação que a gente passou. Então, a gente observa, de fato. Se vocês duvidam do samsara, dele acontecendo, se ele realmente existe, feche seus olhos e perceba o quanto que essa sua mente, a nossa mente, de fato, ela está permeada pela confusão. Ela está permeada por muitos pensamentos, por muitas emoções diferentes. E esse é o samsara. O samsara não é uma coisa externa. Não é só sobre renascimentos, por mais que exista sim esse aspecto dentro do contexto tradicional do budismo, por exemplo. O samsara é um processo antes e muito mais prático que acontece internamente. E um segundo exercício para você fazer, não só hoje, mas a todo momento, que vai começar a criar lucidez, criar consciência, você que é o primeiro passo para a gente começar a sair do samsara, é primeiro, claro, a gente criar consciência, pelo menos intelectual, do reino que a gente está. E o que eu quero dizer com isso? Durante o dia de vocês, observem qual reino que vocês estão. Vamos supor que um dia, no final de semana, você trabalhou a semana inteira, num sábado, você já acorda falando, mas hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não tô afim nem de pensar, eu só quero assistir a Netflix, comer aqui o meu sorvete e ficar de boa. Não quero pensar em nada. Porque tem dia que a gente tá assim, né? Quando você observar esses impulsos naturais, você pensa, nossa, que reino que eu tô? Tô no reino animal. Olha isso, hoje eu tô vivendo só por instinto, só tô aqui comendo, dormindo, assistindo Netflix. Tô dentro do reino animal. Mas você tem consciência, pelo menos você agora tem a consciência de que você está dentro desse reino. Mas é um reino também que traz muito embotamento da nossa mente. A nossa mente fica uma mente extremamente superficial se você parar pra pensar quando a gente tá no reino dos animais, se você parar pra perceber. Quando você tá ali só na Netflix, só querendo dormir, só querendo comer, a sua mente ela não tem nenhuma profundidade naquele momento, né? Ela tá num estado totalmente superficial. Ou uma outra situação, por exemplo, em outro reino. Você, por exemplo, descobriu que um amigo que você tinha muita apreciação, que você gostava muito, ele traiu você de alguma forma. Fez uma coisa, contou um segredo seu, por exemplo, que, poxa, você confiou nele. Ele fez isso. E do nada, quando você descobre isso, manifesta uma grande raiva, uma grande ira, um grande sentimento de vingança. Nesse exato momento que você fica remoendo aquele ódio, aquela raiva que se manifesta com tanta intensidade, você está acessando o reino dos infernos. O reino marcado pelo ódio, pelo sentimento de vingança, pelo sentimento de prejudicar aquela pessoa que fez mal para você e que você acha que é causa de todos os seus problemas, de toda aquela negatividade que está se manifestando. Esse é um exemplo de você cair no reino dos infernos. Então, antes de você arquitetar um plano maquiavélico que você acha que vai prejudicar outra pessoa, mas vai acabar prejudicando você mesmo a longo prazo, e a gente vai falar disso em outras aulas aqui, perceba, poxa, meu Deus do céu, tem um minuto de lucidez no meio do caos. Eu estou assistindo o reino dos infernos. Se eu agir com base dentro desse reino, com base nesta raiva que eu estou sentindo, porque o reino dos infernos é o reino mais negativo para se ter, é o reino mais negativo para se acessar, é o reino onde mais se cria o que a gente chama de karma, que são consequências das nossas ações negativas, é o reino dos infernos. Então, não precisa nem imaginar quantas coisas horríveis, extremas acontecem quando a pessoa agiu por um momento de raiva, por um momento onde a pessoa perdeu completamente a lucidez. Quantas coisas extremamente negativas acontecem. Todas elas têm como base essa emoção da raiva. Observe quando ela está se manifestando. Talvez o seu parceiro, ele fale alguma coisa que te despertou esse sentimento de raiva. Observe esse sentimento. Não fale com base nesse sentimento, porque tudo o que você fizer
agindo com base na raiva, por exemplo, qualquer uma dessas emoções negativas, mas principalmente a raiva, aquilo não vai ter consequências positivas, você pode ter certeza disso. E depois, principalmente palavras, no caso de um relacionamento, né, a palavra ainda é mais sutil do que a ação, mas no caso de um relacionamento, qualquer relacionamento, que você fala palavras na hora da raiva, não tem como a gente voltar palavras. Mesmo as palavras, elas podem ter um impacto extremamente negativo para as pessoas que as ouvem e para nós mesmos, que depois ficamos extremamente arrependidos. Então, principalmente a raiva, que é uma das piores emoções pra gente sentir, que nos coloca mais fundo ainda dentro do samsara, tome cuidado com ela. Tenha sempre essa lucidez. Perceba quando você está acessando o reino dos infernos interno, o reino do ódio, o reino da raiva, o reino da vingança, da total insanidade, às vezes, que a raiva, ela cega o intelecto, ela cega a sabedoria intrínseca que todos nós temos dentro de nós. O último exemplo para a gente dar aqui, inclusive de uma grande lucidez, uma grande consciência do que a gente chama de impermanência, que é um dos aspectos que todo grande buscador espiritual pratica. E aqui dentro da Rinkai, como praticantes do caminho Shindo, a gente pratica muito o que é consciência da impermanência, de que emoções, pensamentos, situações, nada disso são duráveis, nada disso a gente consegue manter. Nada disso pode nos gerar felicidade duradoura, exatamente porque elas são impermanentes. Exemplo clássico, pessoa conseguiu namorar a pessoa que sempre quis. Aquele cara lindo, que é extremamente inteligente para as mulheres, maravilhoso, Christian Grey. Ou para os homens, aquela mulher maravilhosa, aquela mulher que você sempre desejou. Então você realmente conseguiu, tá naquele momento de paixão incrível, tá super feliz. Daí você percebe aquele estado, né, de êxtase. Ai meu Deus, que incrível, estou acessando o reino dos deuses. Essa felicidade que parece felicidade, mas é ali um momento de alegria, porque ela não pode durar. Daqui a alguns meses, por exemplo, o relacionamento demora mais um pouco, né, porque o processo de paixão é um pouco mais demorado, mas daqui a alguns meses, aquele sentimento de felicidade, de êxtase, de alegria, de energia, não vai se manifestar com a mesma intensidade do que antes, porque ele também é impermanente. Então, dado todos esses grandes exemplos que eu dei aqui, de como a gente pode começar a ter consciência dos reinos que se manifestam internamente da gente, esse primeiro passo para a liberdade da gente ter consciência, pelo menos intelectualmente no começo, isso por si só não é suficiente para te tirar do samsara. Você vai continuar tendo as emoções vão continuar acontecendo, mas você vai ter uma consciência, um pouco mais de liberdade no sentido de não agir com base nelas dentro das situações do samsara. Mas o primeiro passo oficial para a gente começar a sair do samsara é a gente estabilizar o que a gente chama dos 5 elementos ou as 5 energias. E o que é isso? Tudo dentro do universo, de acordo com as tradições do budismo e até do taoísmo, é composto pelo que a gente chama dos 5 elementos ou as 5 energias que compõem todo o universo material e sutil. As 5 energias são essas: o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Então tudo que a gente vê aqui é composto de alguma forma por esses 5 elementos, de forma sutil, porque cada elemento desse tem uma qualidade que eu vou falar aqui para vocês quais são elas, porque essa é a primeira base para a gente começar a ter essa liberdade do samsara, a gente estabilizar essas 5 energias, esses 5 elementos dentro de nós. Então, quando esses 5 elementos eles estão ativos dentro de nós de forma sutil, eles trazem uma grande sensação de energia, de felicidade. Eles nos fazem sentir vivos quando eles estão ativos dentro de nós. E existem 2 formas de ativar os elementos, ou 5 lungs, que a gente já falou aqui, mas eu já vou reiterar para vocês. A forma externa, a partir das coisas. Então, por exemplo, a gente está passeando no shopping e vê aquela bolsa maravilhosa que você sempre quis comprar. Acontece um processo interno de ativação desses 5 elementos. Primeiro, o processo da ativação do elemento éter. Então você vê aquela bolsa. Meu Deus, seus olhos brilham quando você vê aquela bolsa. Então a gente fala, né, quando a gente está apaixonado, os nossos olhos brilham. É a ativação do elemento éter. A característica da ativação do elemento éter é o brilho nos olhos. Os olhos ficam brilhando quando a gente vê aquela bolsa. Depois a nossa respiração se expande. A gente suspira de ver aquela bolsa maravilhosa que a gente quis. Vocês podem adaptar, claro, ao objeto de desejo que vocês querem, nesse exemplo. Depois que essa respiração expande, a gente sente um certo calor no corpo. A ativação do elemento fogo se manifestando dentro de nós. Depois, um certo relaxamento. Esse relaxamento é a ativação do elemento água. E por fim, a gente sente uma certa estabilidade, um certo conforto de ver aquela bolsa, de ver aquele objeto desejado. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser uma bolsa, não importa. Essa ativação desse estado de conforto, de estabilização, de bem-estar, é a ativação do elemento. E quando esses 5 elementos são ativados simultaneamente, a gente tem essa sensação de bem-estar, essa sensação de energia, de alegria, de felicidade. Essa é a forma de ativar os 5 elementos. O problema, vocês já devem imaginar, tudo isso é impermanente. Então imagina, a maioria das pessoas vivem assim. Para elas terem energia, elas ficam pulando de situação em situação.
E é como uma droga buscadores, esse tipo de coisa. Por quê? Às vezes a gente fala, eu tô tão pra baixo, daí vai assistir uma Netflix. Os 5 lungs se movimentam. Porque daí a gente assiste aquelas cenas de ação e a gente se envolve com aquilo, a nossa mente se envolve como se aquilo fosse realidade. Os nossos 5 elementos, eles ficam ativos. Daí a gente sai renovado. E daí, enquanto a gente tá assistindo aquilo, meu Deus do céu, os nossos lungs se manifestam. Aquelas cenas de ação. Então, os 5 lungs se manifestam dessa forma. Tem pessoas que vão buscar os 5 lungs em esportes radicais. O que elas estão buscando ali? Elas estão buscando a ativação das 5 energias dos 5 lungs. Então, a pessoa, por exemplo, pula de paraquedas. O que ela tá buscando pulando de paraquedas? Ela quer sentir o que? Se sentir vivo, quer sentir com a energia a todo vapor, quer sentir feliz, quer sentir alegre. Então, ela vai buscar essa ativação dos 5 elementos ali pulando de paraquedas, fazendo loucura. Tem pessoas que você sabe que de 6 em 6 meses tá com uma pessoa diferente. Por quê? Porque a pessoa no começo se apaixona, a paixão acaba, a relação entra na rotina, o lung dessa pessoa cai. No começo, o lung tava bem alto, tava apaixonado. Daí, com o tempo, a relação entra na rotina, o lung cai. Daí ela vai fazer o quê? Tchau, beijo, bênção. E vai pro próximo relacionamento. Daí ativa o lung, fica um tempo o lung ativado. Eu tô feliz, tô apaixonado. Caiu na rotina, os lungs caíram. Termina e vai para outro relacionamento. Tudo que as pessoas estão buscando, que elas movimentam o mundo, é em busca da ativação desses 5 elementos, que quando ativados dentro de nós, nos traz essa sensação de felicidade, essa sensação de energia e de bem-estar. Todos nós buscamos nessas coisas. Na verdade, o que a gente busca nas coisas é essa sensação de felicidade, essa sensação de alegria, de contentamento. Então, alguns vão buscar no relacionamento, outros vão buscar na Netflix, outros vão buscar em esportes radicais, outros vão buscar na sexualidade, nas drogas, nos vícios, em todo tipo de coisa. Mas todas as pessoas, não importa onde elas estão buscando dentro disso esse sentimento de felicidade, essa energia, essa fonte de vida, de felicidade, de bem-estar, de satisfação. Inclusive, é aqui que eu critico bastante, porque existem formas sutis de buscar esses 5 lungs. Sabe aquelas pessoas que não param em lugar nenhum? Estão buscando conhecimento, depois estão buscando outro, estão buscando outro. Buscar conhecimento é maravilhoso, mas a gente tem que ver por que a gente está buscando aquele conhecimento, ou se é uma forma também da gente gerar 5 lungs. Tem pessoas que geram 5 lungs, essa sensação de bem-estar, elas buscam essa sensação de bem-estar, buscando conhecimento de forma compulsiva. Uma forma que acontece muito hoje em dia é o rolar das redes sociais. Não, tô vendo de um assunto, depois tô vendo de outro, depois tô vendo de outro, e os 5 lungs lá, brilhando, 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 brilhando. Só que o que acontece com o tempo? A nossa mente se acostuma. E daí a gente vai querer cada vez mais coisas para conseguir satisfazer essa sensação, essa busca de felicidade que a gente tanto quer. E daí, com o tempo, você percebe que buscar nos relacionamentos não tá mais te movimentando. Você percebe que traçar metas e mais metas você até bate, mas aquilo não tá te movimentando mais. Nem correr no parque, em um lugar maravilhoso, belíssimo, não tá te movimentando mais. E no caso de pessoas com uma condição financeira maior, que viajam às vezes o mundo inteiro, nem as viagens estão te movimentando mais. E é nesse processo onde as coisas elas passam a não conseguir mais gerar dentro de nós essa sensação de felicidade. Esses 5 lungs ativados, que as pessoas entram num processo de depressão, entram num processo de ansiedade e de todos os tipos de transtornos emocionais. Esse estado de vazio interno vem porque essas pessoas elas não conseguem mais manifestar os 5 lungs a partir das coisas. Esse método de buscar a felicidade, os 5 lungs, a partir de fontes externas, acaba uma hora ou outra não mais funcionando. E aí que a gente acha a explicação porque famosos que parecem que têm tudo, fama, beleza, dinheiro, tudo o que eles querem na hora que eles querem, mesmo assim estão em depressão, mesmo assim estão em ansiedade. Porque nada mais aquilo é capaz de movimentar essas 5 energias internas dentro deles. Nada mais disso é capaz de causar uma sensação genuína de felicidade. E a mente lá, não importa o cenário externo, ela continua lá, cheia de emoções, cheia de pensamentos, a roda do samsara acontecendo internamente, enquanto todo esse processo dos 5 lungs está acontecendo. A mente e as emoções, elas não param de mudar a todo momento. Esse é o processo do sofrimento total. E existe a outra forma da gente gerar essas 5 energias de uma forma totalmente livre, de uma forma totalmente independente, o começo da nossa liberdade de fato. Que aqui dentro do caminho Shindo, aqui dentro da Renkai, a gente chama das práticas de Jinshin, as práticas de estabilização da mente, que é o primeiro passo que a gente traça dentro do caminho Shindo. Então, com as práticas de Jinshin, a gente começa a estabilizar esses 5 lungs de forma totalmente independente, a partir das práticas meditativas, a partir de liturgias específicas que a gente aplica, a partir de práticas espirituais específicas que a gente aplica aqui dentro da Renkai, de forma que cada vez menos a gente precisa reagir com base nas coisas que acontecem conosco.
a gente tem mais liberdade interna. Então, as coisas do samsara externo não são mais capazes de nos movimentar. Por quê? Porque a gente está trabalhando o nosso processo de samsara interno, o processo dessa confusão de emoções, dessa confusão de pensamentos, de forma que eles vão ser gradualmente pacificados pelas práticas de estabilização, pelas práticas de Jinshin, que a gente chama aqui dentro da Henkai.